Queridos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos nesse trimestre estudando a nossa revista, que ela traz o título Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos deu. Então, temos que ser mordomo fiel, né? E prudente, tá certo? Vamos adiante. A nossa lição é a de número 10 desta oportunidade. Lição de número 10 vai tratar do assunto sobre finanças, né? A mordomia das finanças, do dia 8 de setembro de 2019. É o terceiro trimestre, conforme já falei, na classe de adultos. A mordomia das finanças é um tema bastante atual, né? E vai estar dando cacetada em muitos hoje esta lição. Eu confesso que estou entre eles, tá bom? Então vamos adiante. Sou seu irmão em Cristo, Alba Edson Gomes Livramento. É com esse nome que você vai me encontrar aí no nosso canal no YouTube. Por favor, nos ajude, inscreva no nosso canal, faça-nos essa gentileza de compartilhar esse vídeo, esta videoaula, com um amigo, um irmão em Cristo. Você que tem conhecidos, né, irmão em Cristo em outros países, quem sabe, em outros estados, ou aqui mesmo, né, na nossa capital, em São Paulo, divulgue esse trabalho. Você vai estar plantando na seara do Rei Jesus. Vamos adiante, amados. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Timóteo, capítulo 6, e o versículo 10. Já vamos comentar isso aqui. A verdade prática nos diz o seguinte: o cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comedimentos e amor. Comedimento e amor. Muito bem. Vamos fazer um pequeno comentário. A nossa leitura do texto áureo, que eu acostumo chamar de versículo-chave, e o porque ele traz um tema central da lição, está nos trazendo, na parte B do versículo, o apóstolo Paulo, escrevendo ali ao amado pastor, né, Timóteo, ele falando, ele está fazendo uma afirmação, né? Ele está fazendo uma afirmação que muitas pessoas se desviam da fé por causa da cobiça do dinheiro, por causa da cobiça, né? E antes ele está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Isso é verdade. Aí na sequência do versículo ele está dizendo que nesta cobiça alguns se desviam da fé e se traspassam a si mesmo. O que é isso? Está fazendo uma afirmação. E isso é verdade, né? Muitos se desviam da fé por esta cobiça, por cobiçar
mais do que deve e traspassam, ou seja, enfia em si próprio uma lança, né? Podemos dizer assim, né? É isso que ele quer dizer, traspassam. Por quê? Porque depois que a pessoa comete esse deslize de, nós vamos falar durante a lição, de errar nesse mérito de não ter controle com o dinheiro, cobiçar o que não é possível tê-lo, e isso pode levar a uma amargura, o que está falando na parte A do versículo 10, né? Essa amargura levar a raiz de toda espécie de males, né? Levar à amargura do coração, né? Por causa disso. Então, isso é muito importante, e nós precisamos, né, ter esse cuidado, né? Como cristão, a gente precisa ter esse cuidado. Confesso para os irmãos que esta lição falou muito comigo, né? Hoje eu tenho uma visão um pouco mais conservadora. Uns anos atrás não tinha esta visão que tenho hoje. Confesso que a gente apanha, né? As lições batem muito na gente também, tá? Eu apanhei bastante, mas hoje eu também posso confessar, no nome de Jesus, que eu tenho assim uma bagagem para estar ministrando esta lição, tá bom? Então vamos adiante. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 5, versículo 10, versículo 11, e 1 ao Timóteo, capítulo de número 6, versículo 6 ao 10. Tá bom? Então, não vou estar lendo. Confesso que você precisa dar uma pausa no seu vídeo se você ainda não leu. Faça essa leitura, ela é muito importantíssima para o desenvolvimento e o entendimento desta aula. Tá bom? Vamos adiante. Nós temos aqui 3 objetivos específicos que nós vamos mostrar, né, que tudo o que temos provém ou vem de Deus, né? Nós já falamos isso numa lição anterior, mas aqui nós vamos estar reforçando isso. E nós vamos expor como o cristão deve ganhar dinheiro, né? Vamos mostrar, falar, né? Como fala o mineiro, né? O mineiro fala, vamos papear. Então vamos papear aqui nesta lição como que o cristão deve ganhar dinheiro, né? Deve ganhar dinheiro. E nós vamos também explicar como o cristão deve utilizar, né? Se ele ganha, então ele precisa utilizar o dinheiro. Então como que ele deve utilizar ou gastar o seu dinheiro? Tá bom? Vamos adiante. Aqui no comentário do professor, também nós temos aqui alguns comentários, vou estar lendo para a gente entender, então fazer um pequeno comentário, né? Quando diz assim, olha, a vida financeira pode ser um complexo de estabilidades na família, tá bom? Olha, pode ser, tá bom? Não está dizendo que é, mas pode ser um complemento. Eu falei complexo, me perdoa. Pode ser um complemento. Pode ser, não estou afirmando que é. Pode ser um complemento de estabilidade na família. E, pode ver que tem uma vírgula, ao mesmo tempo, uma catalisadora de confusão e contendas familiares. Pois é. Que complicado, né? Pois é. Ao mesmo tempo que a vida financeira ela pode ser um complemento de estabilidade, ela pode ser um catalisador de confusão. Por quê?
porque se você não tem um controle, que nós falamos no capítulo, no versículo de número 10 da leitura do texto áureo, do texto-chave, do versículo-chave, se você não tiver aqueles cuidados, ela pode virar uma contenda na família, tá bom? Então, por isso é preciso ter uma referência de boa administração financeira. Sim, é preciso ter disciplina, ordem e equilíbrio para lidar com o dinheiro, tá? Então, é isso aqui, é muito importante sabermos disso, ter muito cuidado, porque muitas pessoas estão sofrendo por causa desse equilíbrio aqui, que muitas das vezes não tem. Dando sequência na leitura, nesse sentido, o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição, tá bom? Então o dinheiro pode ser bênção. Ah, mas o apóstolo Paulo, falando lá, escrevendo aos Timóteo, 1 Timóteo, lá no capítulo que o irmão leu, acabou falando que é raiz de amargura? Se você amar o teu dinheiro, as tuas finanças, colocar ele em primeiro lugar, amar, ele é raiz de amargura, você vai amá-lo e não vai conseguir controlar, tá bom? Então, mas se você controla, se você mantém isso aqui, ordem, olha isso aqui, ordem e equilíbrio, ele é bênção, ele se transforma nisso aqui, a sua vida ela pode ser um complemento, o seu dinheiro pode ser um complemento de estabilidade na família. Você vai dar uma estabilidade na tua família, porque você vai controlar, você vai ter um controle com o seu poder aquisitivo, e tudo vai estar funcionando perfeitamente bem. Saber usá-lo de acordo com os princípios da palavra de Deus significa evitar muitos transtornos. Então, quando você usa ele mediante os princípios da palavra de Deus, você vai evitar transtornos na sua vida e na vida familiar. Muito bem. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: os cristãos devem ser referência na administração das finanças que Deus bondosamente lhes concedeu. Então, os cristãos devem ser o que? Referência nessa administração que Deus bondosamente lhes concedeu. Aqui está, nesse slide, uma mesa, uma calculadora, aqui possivelmente duas pessoas, uma de cada lado, acreditando eu aqui que ou marido e mulher, ou alguém planejando algo em um negócio, mas fico com a primeira opção, porque aqui está dizendo está falando sobre família, e aqui está, aqui o símbolo de uma família, Então aqui é mais ou menos aqui uma síntese de uma programação, e é assim que deve ser feito. Sentar, colocar em pauta o que vai ser discutido na família, o que pode e o que não pode ser adquirido mediante o que temos para gastar, para comprar, visando a estabilidade que falamos aqui, visando isso aqui, visando a estabilidade na família, isso aqui, a estabilidade. Então, este casal possivelmente está colocando estes planos, estes planos, tá bom? Muito bem. Nesta aula refletiremos acerca de alguns aspectos da mordomia financeira com base na Bíblia Sagrada, como nossa única regra de fé e prática. Pois está aqui esta imagem, uma pessoa acorrentada ao dinheiro. Como que isso acontece? Capítulo 6, versículo 10
de 1 aos Timóteo. O amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro pode trazer este processo, né? O amor ao dinheiro pode trazer esse processo. Diz assim, capítulo 6, versículo 10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, né? O amor ao dinheiro. A parte A, o amor ao dinheiro é a espécie de toda a raiz de toda espécie de males. Aí vem aqui, ó. Quando eu uso ele, ó. Refletiremos acerca de alguns aspectos da mordomia financeira com base na Bíblia Sagrada. Quando eu uso ele com base na Bíblia Sagrada, usando como a minha única regra de fé e prática, que é a Bíblia, aí ele é bênção. Veremos que o dinheiro pode ser bênção. Bênção, pode ser bênção. Agora, pode ser maldição. Como? Quando eu observo amando ele, eu posso ser acorrentado a ele. Então aí eu começo a amá-lo e nada em volta tem significado, porque eu não tiro ele do banco para nada. Passo a ter necessidade, mas eu não quero tirar ele de lá, porque eu quero que ele rende, eu quero que ele multiplique. E aí eu estou sendo acorrentado por ele. Por isso que tem a opção aqui, ou maldição. E que tudo depende do uso que fazemos dele. Então, tudo depende do uso que fazemos dele. Tá bom? Aqui, mais um slide para o nosso entendimento. Então, depende do uso. Precisamos sim planejar, calcular e planilhar, né? Aqui está uma planilha, possivelmente de todos os gastos daquela família que nós falamos agora há pouco na introdução, e aqui ainda é a introdução da nossa lição, e está aqui o processo de planejamento financeiro, tá bom? Muito bem, a aula vai começar agora. Começando a aula, primeiro tópico: tudo o que temos vem de Deus. Tudo o que temos vem de Deus. Nós temos aqui 3 subtópicos: Deus é dono de tudo, o trato com o dinheiro e cuidado com a falsa prosperidade. Muito interessante esse tópico, tá? Não que os outros não sejam, mas esse tópico é muito interessante aqui para o nosso entendimento. Deus é dono de tudo. Olha, tudo o que há no planeta pertence a Deus, tanto o mundo quanto os seus habitantes. Tanto o mundo quanto aos seus habitantes. Salmo, de número 24, e o versículo 1, vai dizer assim, ó. Olha, Salmo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habita. Tudo provém de Deus. Então tudo é dele, tudo é de Deus. Muito bem. Continuando, os que são filhos de Deus por criação, né? Então, na continuidade aqui, ó, vai dizer que Deus é dono de tudo, e tudo que há no mundo, inclusive os seus habitantes, conforme Salmo. Aí diz que, ó, na continuação da leitura da nossa revista, diz que há os que são filhos de Deus por criação, né? Por criação, está aqui, né? Nesse slide, filhos de Deus por criação, apontando aqui para Efésios capítulo 3, versículo 15, e vamos ler Efésios capítulo de número 3, capítulo de número 1, versículo 3 ao versículo 5, diz assim, olha, Efésios capítulo 3, versículo de número
1, capítulo de número 1, versículo 3 ao versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, a bênção está em Cristo. Muito bem. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor ou em caridade. É a mesma coisa, né? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então você provém da vontade de Deus. Em Gênesis, no capítulo de número 1, aqui ainda falando da criação, em Gênesis, ainda falando dos filhos de Deus por criação, Gênesis capítulo 1, versículo de número 26 ao 28, diz que Deus, também disse Deus, façamos o homem à imagem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Este versículo, então, todos, aqui está os filhos de Deus por criação, né? Por criação. Deus criou o homem e por esse motivo criou a imagem e a sua semelhança. Portanto, todos são filhos de Deus por criação. Muito bem. Aqui nós passamos por uma lição na semana passada e você conhece esta passagem bíblica onde diz que o homem cai, o homem peca. Aqui, ó, a queda do homem, capítulo 3, versículo 26, conhecemos toda a passagem. No capítulo de número 3 de Romanos, versículo 12 ao versículo 23, fala sobre o pecado. E a Bíblia diz que todos pecaram. Capítulo 23 do versículo 3, do capítulo 3 de Romanos, diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Aqui o homem pecou, perde o direito de cultivar o jardim. Falamos isso na semana passada. Deus o expulsa do jardim e sentencia o homem. E agora o homem perde a imagem, perde a semelhança, perde o caráter. O homem perde aqui todo um relacionamento com Deus. Esta é a verdade. O homem perdeu o relacionamento. E agora ele precisa reatar o relacionamento. Deus dá uma oportunidade. Então eles todos pecam, destituído está da glória de Deus e o homem cai. Esta seta aqui representando a queda do homem. O homem cai. O homem vai para as partes mais baixas da terra, o homem cai. O homem cai do semblante de Deus, cai. E ele é condenado, né? Condenado. Capítulo 6 de Romanos, versículo 23. Vamos ler? Vamos ler. Sim, lógico. Vamos ler Romanos, capítulo 6 e o versículo de número 23. O que diz capítulo 6, versículo 23 de Romanos? Diz assim, olha, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, pecando-se o homem, ele foi destituído e a sentença do homem era morrer. A sentença do homem era morrer. Todos aqui estão sentenciados à morte. Mas Deus, com o dom gratuito dele, ele quer restaurar o homem através de Jesus, né? Doando
Jesus. Vamos ler Isaías, capítulo 53, versículo de número 5 ao versículo de número 6. O que diz Isaías? 53, versículo de número 5. Diz assim, Isaías 53, 5 e 6. Olha, diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E o versículo 6 diz: todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada uma se desviavam pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É a iniquidade de nós todos, todas a nossa iniquidade. Quem foi o Senhor? Jesus. Deus agora entra com esta imediata providência para a salvação de todos que pecaram, através de Jesus Cristo, através de Jesus. Agora Deus quer reerguer o homem, lemos aí, vamos ler, segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo 21, vai nos dizer, assim, segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Feito justiça de Deus. Quem é esse nele? Jesus. É em Jesus. É em Jesus nós foi feito. Ele não conheceu o pecado. A Bíblia diz que ele não pecou. É aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado, ou pecador por nós. Ele fez pecado por nós. Por nós. Porque quem pecou aqui foi o homem, irmão. Quem pecou aqui, irmão, foi o homem caiu. Então, estávamos sentenciados à morte. Fomos destituídos da glória de Deus, da graça de Deus, tirados do jardim, mandados para fora. Então nós fomos destituídos. E Romanos 6:23 diz que estávamos condenados, a sentença era a morte. Deus, pela sua graça e misericórdia, levanta uma possibilidade de nos resgatar para a sua glória, para a salvação, através de Cristo. É por isso que você precisa aceitar a Cristo. É por isso que você precisa aceitar a Cristo. Que eu aceitei a Cristo, que eu preciso continuar nesta fé. É por isso, tá bom? Então vamos aqui. E os filhos da adoção é esse. Olha, e há os que são filhos por adoção, através da fé em Jesus. João, capítulo 1, e o versículo de número 22. Vamos ler o que diz João, capítulo 1, e o versículo de número 22. Olha, João, capítulo de número 1, e o versículo 22, vai nos dizer o seguinte, vai nos dizer assim, ó, disse-lhe, pois, quem és para que damos resposta àquele que nos enviou? Aquele que nos enviou. João capítulo 1, versículo 12, irmão. Me perdoa. 12. Mas, diz assim, mas a todos quanto o receberam, lhe deu o poder de ser feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, aos que creem no seu nome foi-lhe dado o poder de ser chamados filhos. Então, aqui, os filhos por adoção é aqui, ó, aquele que reconhece que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo resgata, tira da sentença da condenação da morte, e ergue,
levanta, coloca novamente no mesmo patamar, no nível aqui, ó. Pode perceber que está no mesmo nível. Coloca aqui, ó, no mesmo patamar, caminhando para onde? A setinha está aqui, ó. Caminhando para onde? Para a eternidade futura. Né? Os cristãos sabem qual a eternidade futura que nos espera. Você que não aceitou a Cristo também vai saber qual é a eternidade futura. Você não vai querer viver eternamente, porque isso é impossível. Você sabe que não vai viver. Você vai morrer. E amanhã se pede a tua alma. Para onde irá a tua alma? Amanhã, se Deus te leva desta terra, para onde irá a tua alma? Pois é, precisa você ter esta direção para ela, tá bom? Então aqui, ó, eternidade futura. Então precisa aqui, ó. Aqui está as duas classes de pessoas, as que são criadas, filhos por criação, pecou, foram destituídos, foram expulsos do seio de Deus, foi sentenciado à morte. O próprio Deus cria uma emergência, uma válvula de escape para passar por Jesus, para receber perdão, remissão de pecado. Por quê? Porque Isaías lá diz, olha, esse aqui, ele se fez culpado, não tendo pecado, se fez culpado, para receber a carga do pecado. A carga nossa, foi nós que pecamos. Ele recebe aqui toda a descarga, uma descarga elétrica, digamos assim, né? De 13.000 volts, pode matar, não mata? Pois é, pode não, é quase fatal. Pois é, Jesus recebe, trazendo aqui uma palavra bastante carregada, ele recebe essa descarga aqui, ó. Essa descarga aqui de 13.000 volts sobre a sua costa, sem nenhuma condenação, sem nenhum pecado. Para quê? Para levar o pecado de todo mundo, o pecado nosso. E hoje para nós reconhecermos que Ele salva. E aí Ele leva para a eternidade. Tá bom, amados? Essa é a finalidade que nós pregamos nesse Jesus. Pois é, Ele leva para essa eternidade. Tá bom? Então, tá aqui os filhos. Agora esses aqui são filhos por adoção. Muito bem. Vamos adiante. Assim podemos afirmar que os não cristãos ou os não crentes recebem dádivas por permissão de Deus. Nós que somos filhos por adoção em Cristo, temos convicção de que tudo o que temos vem diretamente dele, conforme Davi expressou. Porque tudo vem de ti e da tua mão o damos. 1 Crônicas 29 e o 14. Muito bem. Então aqui, conforme a leitura aqui, a afirmação que os não crentes recebem dádivas por permissão. Então aqui tem, nesta imagem aqui, eu coloquei, né, tem a vontade e a permissão. Vontade e a permissão. Então Deus dá por causa da permissão, né? Ele permite que também os não crentes recebem dádivas. Por quê? Porque Deus quer. Porque Deus permite que isso aconteça. Quando Ele manda chuva, Ele manda para todos. Não manda para um ou para outro. Então Ele permite que isso aconteça. Então aqui nesse quadro, essa imagem aqui de quadrinhos, esta pessoa aqui perguntando como é essa situação aqui, olha. Aqui ele diz assim, olha, palavra de Deus, a Bíblia. Ele pergunta aqui, Senhor, por favor, mostra-me a sua vontade, né? Vontade. Ele quer a vontade. Ele quer receber pela vontade, né? E não a permissão. Ele quer, Senhor, por favor, mostra-me a sua vontade. Aí o Senhor responda, já mostrei, leia. Já mostrei, leia. Então tá aqui, ó. Qual é a leitura que ele está pedindo para ler? Ele está pedindo para ler aqui, ó. Palavra de Deus, a Bíblia. Então, a vontade está na palavra de Deus. Onde é a palavra de Deus? Está na Bíblia. Então, interprete a Bíblia, leia a Bíblia, siga os exemplos da Bíblia, o que a Bíblia está mostrando,
e você encontra a vontade de Deus na Bíblia. Muito bem, nesse outro slide, procure viver na vontade de Deus, não na permissão de Deus. Pois é, Deus pode permitir que algo, né, aconteça na nossa vida, mas não é da sua vontade. Pode isso acontecer. Mas o cristão, ele deve fazer por onde as coisas acontecem na sua vida pela vontade de Deus, né? Porque é do agrado de Deus fazer que nós recebemos coisas da sua mão pela sua vontade e não pela sua permissão. O trato com o dinheiro, amados, muito importante. Se tudo o que temos vem de Deus, né? Tudo o que temos vem de Deus, né? Gado, carro, pasto, tudo provém de Deus. Carro, casa, tudo provém de Deus. Então, né, devo a minha vida e tudo o que tenho a Deus. Tá certo? Esse outro slide mostrando. Então, se tudo vem, então eu devo a minha vida e tudo o que tenho a quem? A Deus. Eu devo a Deus. Eu sou grato a Deus, então eu devo a Deus. É tudo dele. A vida minha também é dele, então tudo é dele. Então eu devo a Deus. Fazendo isso, precisamos lidar com o dinheiro de modo especial. Opa, então, como que eu posso estar de mão dadas com algo que é perigoso? Pois é, você precisa estar de mão dada com ele, tratar ele com sinceridade, porque ele é perigoso. É assim mesmo que nós temos que fazer. Quando alguma coisa é perigosa, não devemos brincar com ele, com ela, né? Por quê? Porque precisamos ter respeito pelo dinheiro, né? Tratar de uma maneira, né, uma maneira sincera, né? Aqui, sendo que mordomo de quem? Não do dinheiro. E até sim, porque mordomo do trabalho. Por quê? Eu trouxe essa foto aqui da nossa lição de número 9. Por quê? Porque é do trabalho que provém o dinheiro. Então, se eu tenho que trabalhar para conquistar, para ser mordomo no trabalho, para eu trazer, eu gastar bem, para eu comprar, para eu consumir as coisas que gosto, dar uma estabilidade à família, que é disso que estamos falando, de finanças, então eu preciso tratar o meu dinheiro, né, de um modo especial. Eu preciso tratar ele com sinceridade. Eu preciso colocar ele no seu devido lugar, tá certo? Eu preciso calcular o que vou gastar, eu preciso planejar o que vou gastar, eu preciso colocar em ordem as coisas que são prioridade, né, na minha vida, na vida dos que estão em volta de mim, nos meus planos, eu preciso colocar. Por quê? Para eu gastar ele direito, para eu não me enrolar com ele, para que ele não me traz amargura, para que ele não venha ser o primeiro, a primeira parte do capítulo 6, versículo 10 de 1 aos Timóteo, tá bom? Para que ele não me traz amargura, raiz de amargura, para que ele não me traz coisas que eu possa chorar mais tarde, depois, tá certo? Então é isso que eu preciso tratar ele. Isso é necessário, pois muitos se tornam materialistas, materialmente ricos, muitos se tornam materialmente ricos, mas espiritualmente miseráveis, como Jesus revelou a situação dos crentes de Laodiceia. Capítulo 3, versículo 17, aqui está tratando da igreja de Laodiceia, onde a Bíblia diz que Laodiceia era uma igreja morna, uma igreja que ela não era nem fria e nem quente, ela era uma igreja considerada morna, espiritualmente morna,
e vomitar-te-ei da minha boca, porque ela era uma igreja que ela estava sustentada nas suas aquisições, ricos aos seus próprios olhos, e rico aos seus próprios olhos, e não tinha estabilidade, e eles eram considerados miseráveis, desgraçados, pobres, cego e nu. Eram considerados isso. Por quê? Porque não tinha uma instabilidade, eram ricos aos seus próprios olhos. A história do mundo mostra que a busca por dinheiro e riquezas riquezas materiais levou muitas pessoas a cometer perversidades, violências e crimes inomináveis. Eu colocaria essa palavra aqui, uma outra palavra, né, mas não é o caso aqui. Vou deixar como está na revista, né? Crimes inomináveis. Mas vamos lá. Então nós temos aqui estas duas imagens que eu coloquei, né? Alguém de vocês pode lembrar destas duas imagens aqui. Esta mulher, a viúva daquele milionário que ganhou na Mega Sena aqui no Brasil, né? Ele era um cadeirante, inclusive, e ela planejou, por amor ao dinheiro, a morte dele. Coloquei duas imagens um pouco mais antigas, porque estas coisas elas se repetem e nós poderíamos pegar imagens mais recentes. Coloquei antigas porque para nós termos ideia. Se você jogar no Google aí, você vai ver que em todo o tempo isso aconteceu. O dinheiro vem fazendo desgraça na vida das pessoas, porque as pessoas não têm esse cuidado, né? Porque não usa ele conforme, não trata ele com respeito, não trata ele como ele deve ser tratado, não coloca o dinheiro em seu devido lugar, né? Essa outra imagem aqui também conhecemos, aquele moço que matou o seu pai e a sua madrasta, por nome de Gil Rugai, né? Conhecemos toda esta história, foi acontecimento aqui no nosso país e nós conhecemos muito bem. Cuidado com a falsa prosperidade. Precisamos ter cuidado para não sermos enganados pelas armadilhas da já conhecida o quê? Teologia da prosperidade. E acho que você já sabe do que eu estou falando, tá bom? Então nós conhecemos aqui esta ensina que todo crente deve ser rico, porque diz essa teologia, somos filhos do rei. Então, se somos filhos do rei, somos, né, somos príncipes, e não existe príncipe pobre, né? Pois é, por esse motivo, essa teologia ela ensina que devemos ser prósperos, sermos ricos. E aí coloquei também esta imagem, porque isto é uma teologia diabólica, isto é uma armadilha, né, para pegar rato. Tá aqui, ó. Esta aqui é uma armadilha que pega rato. Então ela representando aqui é uma armadilha que pega também crente que não vigia, que anda correndo atrás de prosperidade sem base bíblica. Você vai acabar tendo problemas financeiros, problemas familiares, problemas com o seu relacionamento, problemas com a sua igreja, problemas na sua vida. Por quê?
está indo atrás do que não existe biblicamente. Deus pode te abençoar, sim, é da vontade dele fazer isso, mas espere a vontade de Deus, não procure a permissão, procure a vontade. Isso não passa de propaganda enganosa, viu? Propaganda enganosa, pois a Bíblia não ensina isso. Jó foi um servo fiel, mas Jó passou por um processo de muita rico e depois enfermidade e pobreza, mas ele se manteve fiel e ele sofreu, mas Deus o honrou novamente, porque ele foi fiel. Aqui coloquei esta imagem. Este livro aqui é um livro que eu ainda não li, mas eu tenho alguns comentários desse livro. Coloquei aqui para que você possa, aí na sua coleção, quando oportuno, você ler Jó, o problema do sofrimento do justo e o seu propósito, tá bom? Deus sempre tem um propósito com o sofrimento do justo, né? Do justo. Propósito. Deus sempre tem um propósito, e foi isso na vida do seu servo Jó. Segundo tópico da nossa lição, gastamos bastante tempo no nosso primeiro tópico, porque foi necessário. Agora acho que nós vamos andar mais um pouco mais rápido. Como o cristão deve ganhar dinheiro? Amados, 3 subtópicos aqui: trabalhando honestamente, fugindo da prática ilícita e fugindo da avareza. Então, trabalhando honestamente, como que o cristão deve ganhar dinheiro? Desde o Gênesis até a queda, após a queda, o homem emprega esforço para obter os bens de que necessita. Então, como que ele deve ganhar dinheiro? Trabalhando, amados, trabalhando. Não existe uma outra maneira do cristão, de qualquer pessoa que seja, mas principalmente o cristão, ganhar dinheiro. É trabalhando, tá bom? É trabalhando. E aqui o Criador disse que era do suor, que ele passaria a comer o pão, tá bom? O trabalho é do suor, do seu trabalho, que ele passa a ganhar o pão. O apóstolo Paulo recomendou: e procurai viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vou-lo tenho mandado. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo de número 11. Muito bem, nesta imagem está aqui para vocês observarem algumas pessoas, cada um com um tipo, um uniforme, com uma ferramenta, com um preparo diferente. Então, representando aqui diversas funções. E é assim que deve ser, né? É assim que deve ganhar dinheiro. Conforme o apóstolo Paulo diz assim, olha, e procurais viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, né? Cada um tem aqui nas suas próprias mãos uma ferramenta do seu próprio uso. Aquele que se capacitou para uma determinada função vai usar a sua ferramenta. Podemos ver aqui na mão deste aqui está uma chave de roda, representando aqui um borracheiro, sei lá, um mecânico, não sei. Então, na mão deste outro nós temos aqui uma furadeira, nós temos aqui uma trena, sei lá, umas ferramentas, né? E aí sucessivamente. Então é assim, tratar cada um do seu próprio negócio. É desta maneira que deve ser trabalhar, né? Não tem outra maneira para ganhar dinheiro. Assim, por o trabalho honesto, entendemos que todo o tipo de atividade que sustenta e dignifica o ser humano, né? Aqui no dia do trabalho, feliz dia do trabalhador. Todo trabalho honesto
sustenta, honra e dignifica o ser humano. Tá bom? Nesta imagem aqui, mostrando aqui a dignidade do trabalho e sustentando o homem. Fugindo das práticas ilícitas, sabemos também que o homem ele precisa, né, ganhar o seu dinheiro honestamente, e ele não deve andar, né, fazendo práticas ilícitas, jogos de bicho, bingo, rifas, loterias e outras, né? Conhecemos todas estas práticas, né? Aí está, né, nestas imagens, a representação aí deste segundo tópico, segundo subtópico aí, as práticas ilícitas. Avareza, amados irmãos, a avareza. A avareza é o amor ao dinheiro, tá? Já falamos sobre isso e conhecemos, né? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Nós já comentamos isso aí, tá bom? Então, Deus abomina a avareza. Deus não condena de maneira nenhuma que você seja rico. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que você não ame a riqueza. Você pode ser próspero. Abraão foi próspero. Abraão foi rico. Jó foi rico. Perdeu as coisas, depois Deus o enricou de novo. Mas eles foram fiéis. Então é importantíssimo isso aqui. Tá bom? Então aqui está falando o amor. O amor, o que amar o dinheiro, nunca se fartará de dinheiro. Né? Por quê? Porque quanto mais você quer, ganha mais você quer. Mas você ama. E o que ama a abundância nunca se fartará de renda. Nunca se fartará de renda. Não, quanto mais você quer, mais você vai querer que rende mais. Você vai... assim, é o amor. Então é isso que está falando. Então você precisa ter cuidado, conforme falamos, e tratar do dinheiro de uma maneira honesta, de uma maneira sincera, mas não amando, né? Pode ver estes versículos lá em Eclesiastes capítulo 5 e o versículo de número 10. Terceiro tópico aqui da nossa lição é praticamente uma revisão do que nós já falamos e já vimos nas outras aulas, inclusive, como o cristão deve gastar o seu dinheiro, né? Também 2 subtópicos, na igreja e na sociedade civil, né? Na igreja, como é que eu gasto meu dinheiro na igreja? Pois é, na igreja há várias maneiras pelas quais o cristão pode e deve contribuir de modo positivo e abençoando para a manutenção da obra do Senhor, tá bom? Falamos isso numa lição anterior. Como? Contribuindo com os seus dízimos, né? Contribuindo com os seus dízimos, conforme fala lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao 12. Isso foi assunto da nossa lição sobre a mordomia dos dízimos. Tá? Contribuindo com as ofertas alçadas, amados, faça com amor, abençoe a obra de Deus. Por quê? Porque seja um voluntário nesta obra, faça prova de Deus, dê com gratidão. Deus é poderoso e esta obra é uma obra nossa, nós temos que fazer. A igreja mantém a evangelização, as missões, né, o sustento de obreiros, o socorro aos necessitados desses recursos, tá bom? Viúvas, órfãos e carentes, essas pessoas é mantido com esses recursos, As despesas da igreja, água, luz, né, todas as despesas da igreja, as festas e aí vai, né, comemorações, aniversários, tudo é mantido com esses recursos. Então é dessa maneira, tá bom? Contribuindo na sociedade, evitando dívidas fora do seu alcance, né? Na contribuição, você gasta seu dinheiro na sociedade civil. O que é isso? Evita dívidas fora do seu alcance. Procura não gastar o seu dinheiro nos shoppings, nos cartões de créditos, naquilo que não que pode te causar irritação depois, que pode causar males para você, que pode trazer intranquilidade.
causando até doenças depois, né? Perturbação, causando, sei lá, trazendo aí problemas de saúde até, né? Pessoas ficam depressivas, né? Autodepressivas, perda de sono, independência, e aí vai, né? Evita os gastos externos, evitando os extremos, né? E sabemos que estas coisas levam o mal-estar para a família, né? A família, nós precisamos tratar nossa família dando a ela um bem-estar, né? Sendo mordomo dela, e não trazendo o contrário. Porque quando eu não evito os gastos extremos, eu fico um desejo de saudar uma coisa de alcançar alguma coisa que eu não tenho capacidade. Então isso me traz perturbação, né? Perturbação na minha vida, na minha mente, no meu lar, na minha família. Por quê? Porque eu não tive eu não fui mordomo do meu dinheiro. Eu escravizei, eu vivi, eu fui escravo dele. Então preciso ter cuidado. Tendo controle de renda, né? Controle de renda. É importante que se faça um orçamento familiar, observando o quanto a pessoa ganha, gasta e, se possível, reservar para imprevistos, tá? Então é isso, né? É isso. Não é ter amor, você precisa ter cuidado. Se você ganha um salário mínimo, você não pode gastar mais do que o valor do salário mínimo. Você precisa, daquele salário mínimo, fazer ele aos limites da sua renda, dos seus gastos, né? Mesmo sendo pequeno, ele se torna grande, porque você tendo o seu cuidado, tá bom? Não fique porfiador, não fique porfiador. Outro cuidado importante é não ficar porfiador. A Bíblia desaconselha isso, né? Muito menos fornecer cheque para alguém usá-lo em seu nome, né? É muito importante isso aqui, né? Isso aqui é muito sério, mas vamos deixar essa parte aqui passar. Eu tive uma experiência não muito boa com um irmão, uns anos atrás. Acabei emprestando um cheque para o irmão e isso me causou um problema muito sério depois. Mas isso são falta de vigilância, né? Fugindo de agiotas, né? Devemos fazer isso, fugir de agiotas. Eu aqui também, nesse aspecto aqui, passei aqui por um processo, né, em particular, alguns anos atrás. Tive um problema muito sério, né? Não vigiei, já cristão, e isso me causou um transtorno muito grande na família, no lar, e ainda sofro com esse problema por causa de vigilância, tá bom? Por isso que eu disse no início desta lição que essa lição hoje eu tenho instabilidade para aplicá-la, mas é uma lição que ela bate muito, né? Por quê? Porque ela vem tratando de temas atuais, reais, né? E isto é importantíssimo. Pagar os impostos, tá? O crente tem que pagar os seus impostos, tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então precisa pagar os seus impostos. O cristão precisa, né, estar aí de bem com a sociedade, com o governo, né, porque ele é um cidadão do céu. Tá bom, amados? Não deve sonegar nada, tá bom? Vamos adiante. Podemos concluir a nossa lição dizendo o seguinte: o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição, conforme nós falamos. Isso depende muito do uso que fazemos dele. Se o fizermos para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. E aqui não é
não estamos aqui falando de barganha, não. Não estamos falando de barganha, estamos falando de recompensa pelo Senhor, no sentido que de você ser grato pelos bens que Ele te deu, que Ele te concedeu. Aí Ele retribui isso em bênção na sua família, para você, com paz, com harmonia e com muito gozo e zelo, você será bem sucedido. Que usemos os recursos financeiros de modo honesto, como verdadeiros mordomos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ensine a usar os recursos como bênção. Tá bom, amados? Que o Senhor nos ensine realmente a usar os recursos como bênção. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dê uma semana maravilhosa e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Amém?